Uma das perguntas que eu mais recebo quando estou em live é: Glau, por onde eu começo a ler Stephen King? E por conta dessa pergunta, de tanto responder para vocês sobre esse tema, eu resolvi separar nesse vídeo alguns livros do autor que eu indico para você começar a ler Stephen King. Oi gente, aqui é a Glaucia e no vídeo de hoje eu separei algumas indicações para quem quer ler livros do King ou para quem simplesmente já tentou ler algum livro dele e não conseguiu dar continuidade ou não gostou simplesmente da primeira escolha. Então separei 10 indicações de livros do Rei do Terror e pasmem, o King não escreve só terror. Lá no meu canal da Twitch, que é onde eu faço live de sprint e produtividade, eu sempre falo que King é praticamente um gênero, né? A gente inclusive tem um comando lá falando que King é um gênero e ele escreve sobre as mais variadas temáticas, e gêneros que a gente conhece. Então separei aqui escolhas bem diversificadas para que você consiga entender o que pode funcionar melhor para você. Então, antes de eu começar a mostrar esses livros, quais são as minhas indicações, já aproveita, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa aqui seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas, isso é muito importante, e também para que eu entenda que você gostou desse vídeo e talvez eu possa trazer mais vídeos desse estilo, relacionado a esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Bom, então vamos lá começar a falar desses livros. Então, como eu falei pra vocês, o King é muito conhecido como o Rei do Terror e eu percebo que muitas pessoas que me pedem indicação vêm com essa ideia errada na cabeça de que o King só escreve esse gênero, mas ele escreve de todos os gêneros, tem pra todos os gostos e o melhor, tem livros de todos os tamanhos também, O King adora escrever calhamaços, mas ele também tem livros curtos. Então eu diversifiquei bastante realmente para que vocês consigam entender o que pode funcionar melhor para vocês. Minha primeira indicação é para quem não tem medo de terror, para quem gosta de um livro com um lado mais sobrenatural, aquele livro que assusta a gente, que deixa a gente apreensivo. E esse primeiro livro é O Cemitério. Ele tem essa jacket de O Cemitério Maldito, mas a capa original dele lançada aqui no Brasil é essa, que tem esse gato na frente, E esse livro, ele me prendeu desde a primeira página, eu favoritei essa história porque realmente ela é muito envolvente, muito bem escrita, ela me deixou assim apreensiva boa parte da leitura. E esse livro tem como protagonista o Louis Creed, que é um médico ali de Chicago que está se mudando com a família para uma pequena cidade do Maine. E ele tá ali no momento da vida dele muito feliz, ele conseguiu ali um emprego melhor, ele tá indo para uma casa boa, os filhos estão bem, a esposa também, então eles estão recomeçando, aquela vibe de recomeçar. Só que passeando ali pelas redondezas da casa, ele descobre que tem um cemitério bizarro ali, um cemitério de animais, onde as crianças enterram ali seus animais perdidos, E até aí tudo bem, só que ele descobre que além dessas terras, além desse cemitério de animais, existe também uma terra ali, um cemitério com terras amaldiçoadas, E ele vai conversando ali com o vizinho dele, vai entendendo mais ali sobre a história daquele lugar, mas até então ele fica ali um pouco cético, até que acontece ali uma situação na família dele envolvendo o gatinho da família, o pet do Louis, o pet da filha dele, mais propriamente dito. E quando isso acontece, muitas coisas são questionadas ali, sobre vida e morte, sobre a ciência em si. Então a gente vai ter um lado mais sobrenatural aqui nesse livro e bem assustador também. Então é um livro assim de arrepiar. Eu não vou falar muito mais sobre essa história, mas se você gosta de terror, se você curte filmes nesse estilo também, O Cemitério é um ótimo livro para iniciar e já te deixar aí louco ou louca, para saber mais, conhecer mais das histórias do mestre. Aproveitando que a gente está nessa vibe mais terror e sobrenatural, vou trazer aqui também a indicação de Depois, que é um ótimo livro para quem quer começar a ler King, quem quer ter essa primeira experiência com o autor, porque esse é um livro bem curtinho, ele tem aí as suas 190 páginas, e para quem assistiu o filme Sexto Sentido, vai se identificar bastante com essa história. Porque aqui nós temos um protagonista que é um menino chamado James, que ele é bem fora do comum, Ele não é uma criança normal, porque ele vê gente morta. A diferença é que o James, ele não tem exatamente certeza de quando a pessoa está viva ou morta. O que ele vê que acontece sempre é que
quem tá morto tá sempre com a mesma roupa e eles são incapazes de mentir. A mãe do James vai pedir para que ele não divulgue, né, para que ele não fale com ninguém sobre essa habilidade dele e ele vai manter isso em segredo o máximo que ele conseguir. Só que a grande questão é que a mãe dele tem uma companheira, que é uma detetive. E essa companheira vai aproveitar desse conhecimento sobre a habilidade desse menino para infiltrar ele num caso de um terrorista ali que faleceu e que tem ali um segredo que ela precisa descobrir. Então ela vai utilizar ali das habilidades do James para conseguir desvendar esse mistério. Esse é um livro bem rapidinho de ler, a gente fica envolvido na história. Eu me emocionei aqui numa parte desse livro também, então é uma ótima oportunidade de vocês iniciarem a escrita do King na vida de leitor de vocês. Minha terceira indicação é para quem gosta de thrillers psicológico, então lembrem que eu falei que King não escreve só terror, já temos aqui um thriller que é perfeito para quem quer começar a ler histórias do autor. Nesse livro aqui nós vamos ter ali uma situação envolvendo diversas pessoas numa feira de emprego, pessoas que estão precisando alimentar suas famílias e enquanto elas estão ali na madrugada, nessa fila, às vezes até com criança, aparece um psicopata dentro de um Mercedes e decide simplesmente atropelar todo mundo naquela fila por diversão, por prazer. Então ele consegue ali acabar com a vida de diversas pessoas. Em contrapartida, nós temos o detetive Bill Rhodes, que tenta prender esse assassino do Mr. Mercedes, mas ele acaba fracassando, não consegue prender esse assassino, esse psicopata, e ele acaba chegando ali no momento de aposentadoria. Então ele se aposenta, fica muito deprimido porque ele não está mais na ativa e também porque ele não conseguiu resolver esse caso. E aí muitas coisas começam a passar pela cabeça do Bill Rhodes, né? Ele já acha que a vida dele não tem mais graça, não tem mais valor, até que ele recebe uma carta do assassino da Mr. Mercedes, que começa a despertar nele de novo essa vontade de finalmente conseguir prender esse assassino ardiloso. Esse livro tem uma escrita alucinante, é frenético, muita coisa acontece. O King conseguiu construir aqui um vilão inesquecível, arrepiante, que a gente sente ódio mesmo, que a gente quer mais que ele se ferre e a gente fica torcendo para que o Bill Rhodes consiga finalmente botar as mãos nesse assassino do Mercedes, né? E esse é um livro muito importante também para quem quer começar a ler King, porque ele é um livro que vai ter spoiler de diversos outros livros do autor. Esse livro é o primeiro volume da trilogia Mr. Mercedes, então depois de ler ele, a ordem seria ler o segundo livro, né, que é o Achados e Perdidos, depois ler o Último Turno, e aí a gente vai lendo também Outsider, que é maravilhoso, o Com Sangue, para depois ler Holly, que é uma personagem que vai aparecer justamente aqui em Mr. Mercedes e que vai ter um crescimento muito grande no decorrer de todas essas histórias. Então esse aqui é ótimo para começar, tanto por ele ser frenético, quanto por ele ter aquela vibe King de ser com personagens loucos e psicóticos, mas também porque ele é o primeiro livro de uma sequência de livros aí que a gente precisa para ler Holly, né? Todos eles vão ter spoiler, então, como indicação, eu já trago aqui para vocês essa informação de que Holly tem muitos spoilers de todos esses livros que eu trouxe aqui na ordem para vocês. Billy Summers também é vendido como um thriller, mas para mim, Billy Summers foi também um drama. Foi um livro que me emocionou, foi um livro que traz um personagem bem diferente e que vai ganhando a atenção e o coração do leitor durante toda a narrativa da história. Porque o Billy Summers é um anti-herói e ele é um assassino de aluguel. Só que ele tem alguns critérios. Ele só aceita o serviço se o alvo for realmente uma pessoa ruim. Então ele não aceita qualquer tipo de serviço, né? Ele não aceita apenas por dinheiro. Ele tem ali alguns princípios, digamos assim. Então o que acontece aqui é que ele tem ali um alvo e ele vai para uma cidade disfarçado de um escritor ali com um bloqueio criativo. Ele começa a trabalhar com esse disfarce. Só que ele começa a se envolver também com algumas pessoas e situações que ele não esperava. Então a gente vai conhecendo aqui um outro lado desse protagonista, né? Ao mesmo tempo que ele precisa cumprir ali
essa questão com o alvo para o qual ele foi contratado, também tem o lado do Billy Summers, que começa a se reconhecer ali como escritor e que também acaba sendo herói ali de uma pessoa que aparece nesse livro. Esse livro aqui não tem spoilers, ele tem ali apenas uma menção ao Iluminado, né? Chega um momento do livro que o Billy vê o hotel de O Iluminado ao longe, mas é justamente isso. Se você não leu O Iluminado, se você não faz noção, não tem noção ainda do que acontece nesse livro, talvez passe despercebido, então não veria problema algum em começar por Billy Summers. Acho que é uma ótima escolha para iniciar, inclusive. E para quem quer ler O Iluminado, eu vou começar a leitura coletiva dele no dia 4 de maio lá na Twitch, que é onde eu faço live de sprint de leitura e produtividade, então aproveita para ler comigo também esse livro por lá. Não vou trazer ele aqui nesse vídeo, porque ainda lerei, então não trarei ele como indicação, mas para quem quer ler junto comigo, aproveita que a gente vai ler por lá aos sábados, então vai ser uma leitura só aos sábados, bem tranquila, pra gente ler, enquanto a gente lê outros livros também. E Billy Summers, como eu disse pra vocês, apesar de ser vendido como um thriller, é um livro que me deixou ali de coração partido em muitos momentos. Eu me apaixonei por esse personagem, eu acho que ele é um dos personagens mais queridos que o King já escreveu, ele tá ali nos meus favoritos do autor. E é uma história que realmente envolve, é uma história que a gente torce para que algumas coisas aconteçam de forma diferente, mas é uma história memorável, uma história inesquecível, com certeza. O Instituto é uma obra que vai trazer em sua premissa crianças com poderes paranormais. Então, se você assistiu Stranger Things e gostou, com certeza vai gostar também dessa história. Vai ser um ótimo caminho para começar a ler Stephen King. Nesse livro nós temos uma instituição que abriga jovens, e crianças com poderes paranormais. Só que a grande questão é que essas crianças estão desaparecidas dos Estados Unidos. E nessa instituição, essas crianças e esses jovens, eles passam um dia sendo testados ali por médicos que querem extrair ao máximo ali o potencial do poder deles. Só que tudo isso é feito contra a vontade deles, sem o consentimento deles. E eles não têm escrúpulos. E o pior, essas crianças não têm como escapar dessa instituição. E elas não têm como voltar ali para casa, voltar para o abrigo dos pais. E aqui nosso protagonista é o Luke Ellis. Ele tem 12 anos e, comparado às outras crianças, ele nem acha que o poder sobrenatural dele é tão incrível assim. E ele tenta a todo custo saber como escapar desse lugar, descobrir como ele foi parar ali, o que aconteceu com as outras crianças também, porque eles estão ali, ele tenta encontrar alguma coisa em comum. Porque apesar dele não ser tão poderoso quanto os outros, ele tem uma inteligência acima da média. E o jogo só começa a virar quando ele encontra um outro garoto que tem ali poderes telecinéticos fora do comum. Então é aí que as coisas começam a mudar e que os nossos personagens começam a vislumbrar ali uma luz no fim do túnel, encontrar esperança para ter alguma escapatória desse instituto, onde eles são tratados como ratos de laboratório. Em contrapartida, nós temos aqui um policial que está ali nas redondezas, sem imaginar o que acontece nesse instituto e sem imaginar também que talvez esse seja o maior caso da vida dele. Então é um livro que vai ter muitas crianças, que vai ter muito desses testes em laboratórios, ele realmente tem uma vibe bem Stranger Things, tirando ali aquele Vecna, tirando o Demogorgon. Aqui realmente são os humanos fazendo ali o que querem com essas crianças, se aproveitando do poder deles para fazer as coisas da forma que eles querem, conduzirem a situação da forma que querem. Então é um livro também ótimo para iniciar King, fica aí mais uma recomendação para vocês que foge completamente do terror. Ascensão tinha que estar nessa lista como uma indicação para iniciar King, esse é um dos meus queridinhos e esse livro está sendo o livro viajante lá no meu clube do Catarse, todo mundo está lendo e amando e chorando com esse livro, é um livro pequenininho, mas poderoso demais, ele tem aí as suas menos de 130 páginas, 124 páginas e tem esse formato menorzinho,
Ele é um livro que vai trazer aqui um drama também, é um livro que vai trazer muitas metáforas importantes. Nós temos aqui um protagonista chamado Scott Carey e tá acontecendo uma coisa muito estranha com o Scott. Ele tá perdendo peso descontroladamente, só que embora ele esteja perdendo peso, a massa corporal dele continua a mesma. Então, não, visivelmente falando, não existe nenhuma perda, mas se ele sobe na balança, o número está cada vez diminuindo mais. Mesmo que ele suba com um peso em mãos, esse número continua diminuindo. Então, o Scott sabe que uma hora ele vai chegar ao número 0, então ele precisa colocar as coisas em ordem na vida. E o Scott é um personagem que ele sempre pensou em si próprio. Então, quando essa balança começa a diminuir, ele começa a olhar para o lado, olhar para os seus vizinhos, entender que existem algumas coisas que se ele quisesse mudar, ele conseguiria, que ele faria a diferença. Então, é um livro que vai trazer exatamente questões relacionadas a olhar para o outro, a perceber que o mundo não gira ao nosso redor e também entender que às vezes a gente carrega tanto peso que esse peso nos prende no chão de uma forma que não é boa, né? Então que às vezes a gente realmente precisa ascender em algum momento da vida, né? Que a gente precisa deixar algumas questões para trás. É um livro emocionante, é um livro que a gente reflete, que a gente fica pensando, que a gente traz para a nossa vida também os ensinamentos, então é um ótimo livro para quem gosta mais de drama, para quem gosta de histórias reflexivas. Fica aí essa recomendação para vocês. Novembro de 63 é sem dúvida uma ótima escolha para iniciar King se você gosta de ficção científica, de viagem no tempo e de romance. Esse livro vai trazer o protagonista Jake, que é um professor de inglês ali numa cidadezinha do Maine, e esse professor vai descobrir uma passagem no tempo, né, ali dentro de uma lanchonete que um amigo dele vai mostrar para ele. E esse amigo dele, ele tá obcecado com essa passagem no tempo, só que o tempo de vida dele tá acabando, então ele vai convidar o Jake a substituí-lo nessa obsessão dele. O que esse amigo do Jake quer é, na verdade, que ele impeça o assassinato do John Kennedy. E essa passagem que existe ali, que ele descobre, leva esses personagens para o ano de 1958. Então eles têm ali a possibilidade de descobrir quem foi o assassino e talvez impedir esse assassinato. Então nós vamos conhecer o Jake mais a fundo, né? Vamos vê-lo embarcando nessa missão. E vamos descobrir que nem sempre ter um propósito te impede de desviar do caminho, né? O Jake vai viver ali no ano de 1958 e vai ficar um tempo mais tentando entender e buscar informações ao máximo para conseguir impedir esse assassinato, mas enquanto isso ele vai viver também, vai conhecer pessoas que vão de alguma forma mudar a vida dele. Então ele vai ser mudado fisicamente, ele vai se apaixonar e ele vai embarcar nessa missão que é na verdade o motivo pelo qual ele está ali. Esse livro é um livro que deixa a gente apreensivo em boa parte do tempo, são muitos acontecimentos, o nosso personagem passa aqui por momentos de altos e baixos. E o final dele foi um final que me surpreendeu muito, porque é um final que o King não costuma trazer nos livros dele. Não é um final exatamente que a gente quer que aconteça, mas é um final que surpreende e que é justo com a história. E que é romântico na forma King de ser, falando assim, né? Então é um livro ótimo para quem gosta desses 3 elementos aí que eu trouxe no início, né? Ficção científica, viagem no tempo, romance, para quem gosta desses gêneros. Então fica aí também essa recomendação para você, quem sabe, embarcar em King por novembro de 63. Conto de Fadas é minha 8ª indicação e esse livro é ótimo para quem gosta de fantasia. Então mais um gênero que o King gosta de escrever. E esse livro foi um dos meus favoritos de 2023. Ele vai trazer aqui o Charlie Reed, que é o nosso protagonista, ele tem 17 anos, e o Charlie não teve ali um início de vida fácil. Ele perdeu a mãe num grave acidente e por conta desse acidente a família dele foi totalmente desestruturada. Porque o pai, ele ficou num luto constante e ele acabou
virando um alcoólatra, acabou deixando o filho ali de lado porque não conseguia lidar com a perda da esposa. Então Charlie, muito novinho, precisou cuidar de si próprio ao mesmo tempo que tentava manter o pai vivo, né? Ao mesmo tempo que tentava mostrar ao pai que ele estava ali ainda, né? Que ainda existia vida e que ele precisava reagir. Então o menino já cresce aí com essa experiência de vida, né? E isso também vai dizer muito sobre ele no decorrer da história. Porque o Charlie, ele vai se deparar com uma situação aqui relacionada a um vizinho rabugento que mora ali próximo da casa dele, né? Esse vizinho é o Howard e esse vizinho ele vai cair ali da escada e por conta de ser idoso, né, ele se fere gravemente e ele não consegue se levantar. E é a pastora alemã desse vizinho que vai pedir ajuda ali para o nosso protagonista e ele vai embarcar ali nessa situação, ele vai ajudar esse vizinho e ele vai acabar fazendo uma amizade tanto com o vizinho rabugento quanto com a cachorrinha dele, né, a pastora alemã chamada Radar. Só que essa amizade tem ali uma limitação de tempo, porque o nosso personagem rabugento ele já está bem idoso, então ele vai chegar a falecer, isso está na premissa do livro, né? Então o Howard é apenas ali um momento da história do Charlie, só que quando esse personagem morre, ele deixa ali um grande segredo para o nosso protagonista, né? Um segredo de que existe um portal na propriedade dele para um outro mundo. E é aí que a fantasia começa. Para quem gosta ali de histórias relacionadas ali a Alice no País das Maravilhas, ou Mágico Mundo de Oz, não é exatamente igual, mas é um mundo com seres bem diferentes do que a gente está acostumado, é um mundo de fantasia e o nosso personagem vai para lá e vai passar por momentos de muitos desafios. E aí sim a gente vai entender mais também sobre o personagem Howard, que também ia para esse mundo, que também tomava decisões lá importantes. É um livro envolvente, é um livro que a gente torce muito pelo protagonista, é um livro que o protagonista ganha nosso coração. Então, para quem gosta de fantasia, o Conto de Fadas com certeza vai ser uma ótima forma de iniciar. A nona indicação já tem vídeo resenha aqui no canal, inclusive vou deixar aqui para quem ainda não assistiu, dar uma conferida na resenha completa, nas minhas impressões sobre esse livro. Esse livro é uma distopia, o King escreveu aqui sobre o pseudônimo de Richard Bachman. E esse livro ele vai trazer ali uma corrida, né, uma longa marcha que acontece, que convoca ali 100 garotos para uma prova de resistência. Só que existe aqui algumas regras, né? Essa é uma prova que acontece anualmente, ela reúne esses 100 meninos e milhares de espectadores que estão ali vigiando eles o tempo todo. E esses garotos eles devem caminhar ali por ruas e rodovias dos Estados Unidos sem jamais parar. Eles têm uma velocidade exata para caminhar e se eles não caminham, eles são eliminados dessa marcha. Então, para se manter na disputa, é preciso ficar caminhando o tempo inteiro. Eles não podem parar para comer, eles não podem parar para fazer suas necessidades, eles não podem parar jamais. Eles precisam ficar de pé, caminhando ou correndo nessa velocidade até o fim da prova, até ter a última pessoa de pé. E o prêmio para o ganhador dessa prova é qualquer coisa que essa pessoa imaginar. Então, eles vão dar a vida por esse prêmio. Só que existem algumas regras aqui, algumas coisas que acontecem com esses personagens que a gente nem imagina, né? Que a gente não entende olhando só a premissa desse livro. Então é uma história que traz também algumas reflexões, é uma distopia que tem algumas metáforas também. Eu falei mais realmente sobre ele lá no vídeo resenha, então vai ter ali mais informações sobre a história. Não vou trazer aqui tudo para vocês, justamente para não estragar a experiência de ninguém, mas confiram lá depois. É um vídeo que não tem spoiler, mas que fala um pouco mais detalhado sobre esse livro. E é um livro também curto, então é um livro que vai ser rápido de ler. Ele tem aí as suas 293 páginas, então ótimo para quem gosta de distopia. E por último, minha indicação é o primeiro livro escrito por Stephen King, que é Carrie. Esse livro aqui, ele vai trazer uma personagem que tem poderes telecinéticos, né?
É um livro que vai trazer uma personagem também fora dos padrões, uma personagem que é oprimida pela mãe, que é muito religiosa, que vê tudo como um grande pecado. Então essa personagem, ela é a mais na dela, ela não conhece muito sobre o mundo, e quando ela vai para a escola, ela acaba sendo alvo de bullying, de chacota, alvo de desprezo ali dos colegas. Então é uma personagem que sofre tanto dentro de casa quanto na escola. Só que esses personagens que estão ali tratando a Carrie tão mal nem imaginam, né, dos poderes que ela tem, do que ela é capaz, e chega um momento na história que a Carrie só quer se vingar depois de todo o mal que ela passou, né, o mal gratuito que fizeram contra ela. Esse livro tem aqui, nessa edição de capa dura da Biblioteca do King, ele vem contando aqui as motivações do King para escrever o livro, quais foram as inspirações dele, e ele traz aqui casos reais de inspiração, né? 2 pessoas que inspiraram ele para escrever essa personagem. E eu fiquei bem emocionada quando eu li sobre isso. Foi um livro que ganhou muito o meu coração. Como é o primeiro livro do King, ele não vai ter spoiler sobre nada, né? Foi a primeira história que ele escreveu. E a Kelly é uma personagem que a gente dá vontade de abraçar, né? E botar num potinho, cuidar dela e não permitir que nada aconteça com essa personagem. Mas é um estilo de escrita diferente que ele traz aqui. A gente tem ali o que acontece com a Carrie na escola, né? Sendo narrado. Mas também a gente tem aqui alguns momentos que parece como se fosse um noticiário contando ali o que aconteceu com a Carrie. Então é uma narrativa um pouquinho diferente, mas é um livro que envolve, é um livro que prende, é um livro rápido também. Ele é denso, apesar de ser pequeno, é um livro mais denso, mas não é um livro difícil de ler. Então a gente vai tendo aqui em alguns momentos como se fossem ali depoimentos do que aconteceu, né? Noticiário do que aconteceu. Então essa edição da Biblioteca King, ela vem com muito mais experiência para o leitor, né? Digamos assim. Então, um livro ótimo para começar também. Então, fica aqui as minhas 10 recomendações para vocês das histórias do King. Deu para ver que ele escreve sobre diversas temáticas, ele transita entre diversos gêneros. Me conta aqui quais os livros que vocês ficaram com vontade de ler, se vocês já leram algum desses que eu mostrei aqui durante esse vídeo. Me conta também quais são os livros que vocês indicariam para começar a ler Stephen King, ou qual vocês escolheram para começar, como foi a experiência de vocês com esses livros, e se vocês indicam que outras pessoas comecem por eles também. Deixa aqui tudo nos comentários que eu vou ler, vou responder, e também vai ajudar outros leitores a começar a ler King e se encantar por esse King verso também. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui seu like para ajudar na divulgação e no engajamento desse vídeo. Se inscreva no canal também para ficar por dentro das próximas novidades e deixa aqui seu comentário para saber que você gostou. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, um beijo também para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros e a gente se vê num próximo vídeo.